Olá, olá, olá! Tudo bem com vocês? Hoje o olá não é do professor Jonathan, hoje quem está aqui é somente a professora Joelma. O professor Jonathan teve um compromisso, não vai poder estar aqui, e hoje sou eu que vou dizer olá, pessoal, tudo bem com vocês? Pois então, nós estamos chegando, né, ao final dessa primeira etapa da jornada formativa da Escola de Aprendizagem Cooperativa e Solidária, uma parceria entre Movimento Prece, que é abrigado, né, que está agora nessa jornada sendo abrigado dentro da EIDEA. Quem esteve conosco no encontro ontem, um encontro presencial, conheceu, né, a estrutura da EIDEA, que é a Escola Integrada de Educação e Inovação Acadêmica, né, de Educação e Desenvolvimento da Universidade Federal do Ceará, que é coordenado pela professora Maria Elias Soares, que vocês viram ontem, conheceram, e quem vai assistir, né, agora essa live, quem vai ver depois essa gravação e não pôde estar nos nossos encontros presenciais, vai ter a oportunidade ainda. Nós vamos ter, logo após o Carnaval, a segunda etapa dessa jornada formativa, que está preparando, né, vocês para um grande desafio, quem sabe no futuro, vir, né, a fazer parte da Escola de Aprendizagem Cooperativa e Solidária. Então, toda a equipe da IDEA, né, da Escola Integrada de Desenvolvimento e Inovação Acadêmica, estará acolhendo todos aqueles que se aproximarem de nós, que tiverem dúvidas e quiserem informações sobre esse projeto que a Universidade Federal do Ceará está desenvolvendo através da COARTE, que é um dos departamentos da IDEA, que é a Coordenadoria de Articulação da Universidade Federal do Ceará com a Educação Básica, que está à frente, né, o professor Manuel Andrade. Então, dito isso, né, situando vocês nesse movimento que é um sonho, que com certeza irá se transformar em realidade, eu quero dar as boas-vindas e quero já agradecer pela escuta, pela atenção, pela contribuição, né, que vocês estão dando a esse projeto que é feito a muitas mãos. E hoje nós vamos conversar aqui sobre uma temática que ela perpassa a Escola de Aprendizagem Cooperativa e Solidária em todos os momentos, em todas as 5 premissas. Quem esteve conosco ontem, no nosso encontro presencial, viu, né, aquele bate-papo entre o professor Emerson, a professora Ana Maria, a professora Andréia, a professora Amanda, o que foi falado pelo Renan, o que foi falado pela Érica. Então, vocês viram tudo que foi comentado ali sobre as 5 premissas da Escola de Aprendizagem Cooperativa e Solidária. E só para a gente compreender, para a gente relembrar, quais são essas 5 premissas? E o que é que tem a ver essa nossa conversa hoje com essas 5 premissas? Bem, primeiro falar para vocês qual é essa temática. Hoje nós vamos falar sobre acolhimento e convivência. O que é acolher? Como é que a convivência se apresenta dentro desta escola? Qual é o impacto que a convivência e o acolhimento têm dentro da Escola de Aprendizagem Cooperativa e Solidária? E como isso se articula e se integra às 5 premissas? Primeiro, quais são essas premissas? Consciência solidária, liderança estudantil, cooperativa e solidária, educação emocional, autodeterminação e aprendizagem cooperativa. Então, não existe como a gente trabalhar essas premissas
que é a base, o alicerce da escola de aprendizagem cooperativa e solidária, sem acolhimento e sem convivência. Mas o que é que nós estamos querendo dizer com a palavra acolhimento? O que é que dentro dessa proposta de escola significa acolher? Primeiro, a gente precisa, antes mesmo de dizer o que significa, a gente precisa saber de que acolhimento nós estamos falando. Nessa perspectiva, a gente fala de 3 tipos de acolhimento: o acolhimento de si mesmo, o acolhimento do outro e o acolhimento das circunstâncias. Tudo começa em si, e isso de começar em si é uma condição indispensável para a autodeterminação, para a autoeficácia, para o protagonismo que o estudante tem nesse modelo de escola. Se eu não acolho a mim, e o que significa acolher a mim? Como é que nós, enquanto educadores, podemos ajudar, podemos contribuir para que um estudante ele se acolha? Porque se eu não me acolho, se eu não me cuido, se eu não me protejo, se eu não me vejo, se eu não me aceito com as minhas limitações, com as minhas potencialidades, eu vou ser muito mais desafiado quando eu estiver convivendo com o outro. Então, a convivência com você mesmo passa pelo autoacolhimento. A convivência com o outro passa pelo autoacolhimento. E aí, o que é esse autoacolhimento? Como é que eu desenvolvo esse autoacolhimento? Isso tudo tem a ver com a educação emocional, que é um dos pilares da educação, da aprendizagem cooperativa e solidária. Primeiro eu tenho que aprender a me ver. Eu tenho que desenvolver a autopercepção e a aceitação interna. Será que eu sei me perceber? Será que eu aceito a mim, o meu corpo, a minha dimensão física, a minha dimensão emocional, as minhas características intelectuais? Será que eu me aceito? Será que eu me dou conta de como é que eu sou? Será que eu tenho essa autopercepção para identificar quando eu estou com raiva, quando eu estou nervoso? Será que eu tenho a minha autopercepção aguçada para descobrir o que é que me estressa, o que é que me anima, o que é que me bota para cima, o que é que faz com que eu me sinta empolgado, o que é que faz com que eu me sinta visto, acolhido? Então, a primeira etapa do acolhimento é essa. É eu prestar atenção em mim mesmo. Eu prestar atenção no meu corpo. Porque o meu corpo dá sinais para mim. A questão é que, às vezes, a gente só olha para fora. A gente só olha para o outro, esperando validação do outro, esperando consentimento do outro, culpando o outro pelos sentimentos que são nossos. A primeira etapa, então, desse acolhimento é você ter a percepção se você se acolhe. Então, esse é o primeiro nível do acolhimento. Eu, bolsista, que vou trabalhar com os adolescentes, eu, professor, que vou trabalhar com os meus estudantes em sala, eu, papai, eu, mamãe, que vou educar meus filhotinhos, eu, titia, eu, vovó, que vou cuidar das crianças, da nova geração, da minha família. Será que eu me acolho? Será que eu vejo as minhas dores?
Será que eu vejo o meu potencial? Será que eu, enfim, me vejo, me aceito? Então, esse é o primeiro passo, o autoacolhimento. Aí vem o segundo. O que é esse acolhimento do outro? Como é que eu expresso isso? Porque eu preciso expressar, eu preciso demonstrar esse acolhimento. E esse acolhimento passa principalmente por uma questão de olhar de forma compassiva, não julgadora, aceitando as diferenças, dando liberdade ao outro para ele ser o que ele é. Por mais que seja difícil para mim entender determinados comportamentos, por mais que seja difícil para mim aceitar determinadas diferenças, determinadas atitudes que são diferentes da minha, eu preciso acolher. E aí a gente vai ver já já no terceiro ponto que acolher não significa concordar. Acolher não significa dizer, tá legal, você tá certo. A gente vai já ver isso. Então, primeiro, autoacolhimento. Eu me vejo. Eu amo a mim mesmo. Eu me transformo. Eu me aperfeiçoo. Eu cresço com carinho, com respeito, com dignidade por mim. Começa em mim. Aí eu vou para a segunda fase. Eu acolho o outro. Eu vejo o outro. Eu sinto o outro. Eu valorizo o outro. Eu percebo o outro com as suas diferenças, com as suas limitações, com as suas fraquezas, mas também com as suas potencialidades, com a sua força, sem julgar, sem condenar. Esse é o segundo nível do acolhimento. Mas ainda tem outro. O terceiro nível do acolhimento é o acolhimento das circunstâncias. O que é esse acolhimento das circunstâncias? É o que a gente chama de resiliência. É o que a gente chama de não brigar com a realidade. É a gente compreender que as coisas acontecem muitas vezes fora do nosso controle. Lembra, quem está participando aqui da jornada, nosso primeiro encontro presencial foi em um auditório, às escuras, sem energia, sem ar-condicionado, sem ventilador, totalmente às escuras, aproximadamente um grupo era 50 estudantes e mais uma equipe de mais ou menos umas 20 pessoas em um ambiente fechado, e a gente tinha a opção de ficar reclamando, de ficar bravo, de ficar aborrecido, de não fazer, de se frustrar, porque muita gente tinha saído de casa debaixo de uma chuva torrencial, podia ter ficado em casa, dormindo debaixo das cobertas, e a gente foi. E aí a gente poderia ficar resmungando, a gente poderia ficar chateado, poderia ter ficado com a energia lá embaixo, desanimado. Mas o que foi que nós fizemos? O que foi que aconteceu naquele dia? Nós acolhemos as circunstâncias. Nós não brigamos com ela. Nós acolhemos e vimos o que poderíamos fazer para tirar proveito daquele momento. E nós tiramos. Nós ficamos de 8h30 até 11h. E vocês, muitos de vocês que vão assistir essa gravação depois, muitos de vocês contribuíram de forma positiva, de forma livre, de forma animada, para que aquela manhã não fosse perdida. Por quê? Porque nós acolhemos as circunstâncias. Então, acolher as circunstâncias significa observar a realidade e dizer: eu vejo as coisas como elas são, sem romantizar, sem florear,
mas também sem condenar, também sem punição, sem raiva. Eu apenas vejo. Eu vejo e eu olho. Como é que eu posso enfrentar essa circunstância de uma maneira favorável? Como é que eu posso atravessar esse momento que muitas vezes é desagradável, que muitas vezes é desfavorável? Como é que eu posso atravessar esse momento com a minha força, com a força do outro, com a solidariedade que tem no outro, com o propósito que eu tenho e que eu sei que eu posso despertar, que eu posso inspirar o outro a ter também. E aí, quando a gente consegue compreender esses 3 níveis de acolhimento, a gente chega então na famosa pergunta: tá, Joelma, eu entendi. Entendi o que é acolher. Entendi que acolher significa primeiro olhar para mim, eu me ver, eu me acolho. Eu acolho o outro, eu vejo o outro, eu não julgo as diferenças, eu aceito, eu acolho. Ah, eu também entendi que eu acolho as circunstâncias. Mas como é que mesmo que a gente faz isso? Como é que eu demonstro esse acolhimento? Já sei, é só sorrindo. Oi, tudo bem? Como é que você tá? É dando um beijinho, é apertando a mão, é levando um chazinho? Também. Também. Esse é o nível mais superficial do acolhimento. É você sorrir, é você demonstrar com o teu corpo, com a tua postura corporal, com o teu olhar, com o teu sorriso, com o timbre da tua voz. É você demonstrar isso com tudo que que você acolhe, que você vê. Esse é o primeiro nível. Mas tem um nível ainda mais profundo. Qual é esse nível mais profundo de acolhimento, de expressão dessa vontade de contribuir para que o outro se sinta acolhido? É quando a gente aprende a aceitar sem julgar. É quando eu ofereço uma presença plena. Como é que a gente faz isso mesmo, hein, Joelma? Vou dar um exemplo. Digamos que chega uma pessoa desconhecida, que eu nunca vi, para assistir lá a nosso encontro, né? Quando nós estivermos na nossa segunda etapa da jornada formativa, que vai ser depois do carnaval, viu? Cuidado, não vão se animar demais para ficar com dor de barriga, para que vocês voltem do carnaval inteiros, cheios de disposição e tenham coragem para participar da segunda etapa da jornada formativa, que vai ser presencial. Fiquem atentos que a gente vai informar tudo lá no grupo e também nas redes sociais do Movimento Prece. Aí digamos que nós estamos lá, né? E chega uma pessoa que a gente nunca viu. Como é que a gente vai acolher essa pessoa? Primeiro, a primeira fase, sorrindo, com palavras cordiais, sem ser falso, autêntico. Se você não é muito sorridente, basta ser educado. Se você não é muito de falar, de abraçar, de tocar na mão, basta ser educado, basta olhar. Boa tarde, bom dia, seja bem-vindo. Aí digamos que essa pessoa tá lá toda enjoada porque ela não era de lá, eu acho que eu tô no movimento errado, eu acho que eu era para ir para outro bloco, e eu vim parar aqui, também essa UFC não bota as coisas direito, não avisa. Você percebe que a pessoa tá nervosa, que a pessoa tá chateada, que a pessoa tá agoniada. Você apenas oferece presença plena, você apenas escuta, você apenas acolhe com o teu olhar, não precisa corrigir, não precisa questionar. Quando ela colocar tudo, você olha de verdade, com compaixão e apenas diz: eu sinto muito, deve ser bem difícil, né, para você ter vindo parar aqui, mas será que tem algo que eu possa fazer para ajudar você? Onde é que você ia? Você tem um endereço?
Você tem o número do bloco? É só isso. Oferecer presença plena é estar disposto a contribuir. Às vezes, no dia a dia da escola, no dia a dia da faculdade, a gente não tem muita disposição para acolher o outro, porque a gente fica logo de saco cheio, a gente fica logo impaciente, ou então a gente quer dar a resposta exata do problema, a gente fica com peninha do outro, a gente quer passar a mão, a gente quer livrar o outro do problema, que nem sempre é o que a pessoa precisa. A pessoa precisa apenas ser escutado muitas vezes. A pessoa apenas precisa saber que ela está sendo vista. Esse é um segundo passo. Aprender a contribuir, aprender a ajudar, é um segundo passo depois do acolhimento, que a gente vai ver quando estiver aprofundando interdependência positiva, como é que eu me relaciono com o outro, aprendendo e colaborando com ele. Então, primeiro, acolhimento, basta isso. Oferecer presença plena, dizer eu estou aqui, eu estou ouvindo. Eu estava falando, né, que a gente precisa, muitas vezes, criar ocasiões, criar situações para que o grupo compreenda o que é esse acolhimento. Então, se você, de repente, né, está à frente de um trabalho de grupo, na facilitação, ou numa monitoria, ou você é professor de uma sala de aula, é necessário que a gente crie ações coletivas que agreguem, que inspirem e impactem positivamente a realidade, de forma que as pessoas se sintam motivadas a se acolherem. Então, se, por exemplo, você participa você está em uma sala de aula e você nunca faz nenhuma ação para que as pessoas se conheçam, para que as pessoas se olhem, você não está favorecendo o acolhimento. E na nossa escola de aprendizagem cooperativa e solidária, isso é fundamental. A interação entre os estudantes, a interação, a parceria entre professor e estudante é fundamental. Então não tem como não se acolher. E aí as nossas expressões de acolhimento vai ser como? No nosso próprio corpo. Ah, Joelma, mas tem dia que eu não tô afim de ficar dando sorriso, não tô afim de acolher, tem dia que eu tô assim, tão murchinha, tão para baixo, tem dia que eu tô zangado, meu time perdeu. Aí vem a questão de você colocar limites. E colocar limites significa se conhecer, conhecer o outro e ter liberdade para isso. Quando você coloca limites, isso também é uma forma de acolhimento. Quando eu coloco limites claros, é fazer com que aquele grupo perceba que nem todo dia todo mundo está bem. E você dizer isso no dos princípios, né, da aprendizagem cooperativa, existem as metodologias em que os alunos eles exercem papéis de liderança uns com os outros. Então, chegar e dizer, hoje eu não estou muito bem, eu estou muito triste, meu cachorrinho morreu, eu estou chateado porque meu time perdeu. Ter liberdade para dizer isso faz parte do acolhimento. Então, se eu te disser assim, alguma coisa meio chata, tu releva, é porque hoje eu não estou bem. Isso faz parte da expressão do acolhimento. E, obviamente, né, vou insistir em repetir de novo. A gente acolhe com todo o nosso ser. A gente acolhe com o olhar, acolhe com o sorriso, acolhe com a postura corporal e, claro, acolhe com a nossa oralidade. E é por isso que a comunicação não violenta ela é tão importante para que a gente expresse esse acolhimento de forma consciente, para que a gente
possa verbalizar a nossa alegria de ter alguém ali perto de nós. Então, finalizando esse primeiro momento, né, que é falando sobre a importância do acolhimento, só fechando, acolho a mim, me vendo como eu sou, desenvolvendo em minha autopercepção, para perceber mesmo como é que eu estou me sentindo. Ouvindo essa live, como é que eu me sinto? É agradável para mim? É confortável para mim? Eu me sinto inspirado ou eu me sinto enojado dessa mulher falando? Como é que eu sinto? Isso é acolhimento. Acolhimento seu? Aí, com base nisso, você expressa essa sensação, você expressa essa intenção através das suas ações, através da sua fala. Eu vou botar lá no comentário. Eu vou dizer como eu me senti. É uma forma de demonstrar. E aí o acolher o outro significa não julgar o outro, não condenar o outro, não ferir o outro. Você não é obrigado a concordar. Não gostei dessa live, achei isso a maior besteira. Isso aí provocou em mim, foi, tô perdendo meu tempo vendo isso aqui, vou botar um monte de coisa lá, papapá, papapá, papapá. Isso é falta de acolhimento. Porque o que é acolher? Você percebeu, não foi legal, não estou gostando. Pode expressar isso, mas expressa com respeito. Por que que você não gosta? Ou por que que você gosta? Expressa isso de uma forma acolhedora, mesmo que seja o negativo. Professora Joelma, eu acho que a senhora fala muito baixo e por isso eu não me conectei. Eu acho que a senhora repete muitas vezes as mesmas coisas. Professora Joelma, eu gostaria que a senhora falasse um pouco mais sobre isso. Tararã, tararã, tararã. Ok, faz parte. Ou de uma forma positiva. Professora Joelma, quando a senhora falou isso, me conectou. Eu senti que eu concordo com isso, que eu aprecio também essa forma de entender. Professora Joelma, o seu timbre de voz me acalma. Enfim, você é livre. Eu sou livre. A nossa linguagem expressa ou não esse acolhimento. E isso permeia todas as etapas, todas as premissas da escola de aprendizagem cooperativa e solidária. Permeia a premissa da educação emocional, permeia a premissa da liderança cooperativa e solidária, permeia, está totalmente emaranhada, totalmente integrada com a aprendizagem cooperativa e solidária, porque os nossos meninos e meninas vão estar o tempo todo conversando uns com os outros. Permeia também a consciência solidária, que é o ciclo do retorno. Eu fui ajudada, então eu fui acolhida, então eu quero acolher. Alguém contribuiu para o meu aperfeiçoamento, eu quero contribuir para o aperfeiçoamento de outro também. E aí a gente entra, então, na questão da convivência. Mas tudo isso não já estava falando de convivência? Claro, lógico, né? Mas eu quero especificar melhor o que a gente chama de convivência. Eu vou pedir para você pensar um pouco. Os grandes problemas da humanidade, as coisas que mais afligem, as coisas que causam a maior dor na humanidade, é provocada pelo quê? Se a gente parar para pensar um pouco. Ontem eu ouvi no banheiro, lá onde aconteceu o nosso encontro, duas meninas que estavam lá falando e uma disse para a outra, antes de começar, viu, o nosso encontro? Aí essa menina disse para a outra,
Ai, eu tô tão chateada, eu perdi meu dia hoje, porque ele não podia ter dito aquilo comigo. Eu perdi o meu dia, eu tô aqui puta da vida. Ela usou essa palavra. Aí a outra, pois é verdade. Ele agiu contigo de forma muito errada. Eu te dou toda a razão. E aí elas estavam muito emburradas, aí passaram o batom e saíram. E eu ainda estava, né, lá na casinha. E aí eu fiquei pensando, o que mais nos aborrece, o que mais prejudica o nosso bem-estar, o que mais tira o nosso ânimo na vida são as pessoas. São os nossos relacionamentos. Os nossos relacionamentos é que nos colocam para cima, nos dão ânimo, nos dão força, nos dão energia, nos dão entusiasmo, fortalece propósitos, tira de nós o nosso melhor ou tira de nós o nosso pior. São os relacionamentos humanos, porque nós somos seres sociais. Eu estou falando aqui para estudantes universitários, mas qualquer outra pessoa também pode estar escutando isso aqui, desde uma pessoa, né, que não teve a oportunidade de entrar na faculdade, estudantes do ensino fundamental. Eu tenho um neto do ensino fundamental que com certeza vai ouvir isso que a vovó está falando. E a gente sabe que desde a mais tenra idade, nós nos relacionamos com pessoas. Primeiro núcleo de convivência é a nossa família. E é aí onde vai nascendo a nossa base de convivência. E a escola de aprendizagem cooperativa e solidária, ela tem como sonho contribuir para a formação das novas gerações. E essas novas gerações são vocês, meninos e meninas de todas as idades, que estão na faculdade, que daqui a pouco vão ser professores, jornalistas, engenheiros, médicos, sei lá, tem tanta profissão, né? Cientistas sociais, historiadores, geógrafos, mestres em tecnologias. Vocês são a nova geração e vocês vão contribuir para os pequenininhos ainda do ensino fundamental, seja na escola ou seja na família de vocês. E nós, o sonho dessa escola é contribuir para que a convivência diária não seja um caminho de dor, porque a convivência ela pode ser a maior fonte de evolução humana ou a maior fonte para o sofrimento humano. Os relacionamentos são o maior patrimônio que uma pessoa pode ter. São os relacionamentos que constroem uma sociedade. Os relacionamentos são os alicerces da sociedade. É o terreno onde a ética ou a ausência da ética se manifesta. Então, se você convive com pessoas e essas pessoas não te ajudam a ver o melhor que tem em você, se essas pessoas não te estimulam a vencer os obstáculos que todo mundo tem, que toda a existência tem, se essas pessoas te puxam para baixo, ou porque menospreza você, ridiculariza você, ou porque não veem o potencial que você tem, essa convivência vai te fazendo se sentir inferior ou te fazendo se sentir revoltado para partir para a porrada. E a vida hoje está presa nesses embates. Pessoas se sentindo vítimas, pessoas se sentindo diminuídas, se sentindo sem força, se sentindo sem ânimo. Outras se sentindo revoltadas, outras se sentindo superiores, arrogantes. O meu grupo é melhor do que o seu, o meu grupo sabe mais do que o seu.
E o que é que nós, que defendemos uma escola de aprendizagem cooperativa e solidária, desejamos? Desejamos que todos pertençam. Desejamos que todos se vejam, se olhem, se escutem, compreendam o que é interdependência social. Ninguém pode ficar bem se outro grupo está mal, porque mais cedo ou mais tarde isso explode. A gente está vendo a violência aí o tempo inteiro. A gente está vendo manifestações de agressividade, manifestações de discriminação, manifestações de preconceito. Por quê? Porque tem pessoas que não sabem conviver de forma integrativa, de forma cooperativa, que não sabem aceitar os diferentes, que não integram os diferentes, fica brigando porque quer fazer valer a sua opinião, o seu modo de ser, o seu modo de ver. Joelma, tá certo, já entendi. E como é que a gente faz isso? Já entendi, sim. Já entendi que é a convivência, que é um caminho inevitável de evolução ou um caminho inevitável de dor. Já entendi, sim, que o campo da convivência humana é onde se estabelece os poderes, onde se estabelecem a força, que é nesse campo da convivência onde os conflitos acontecem por conta dos interesses contraditórios, por conta das necessidades que são diferentes. Entendi isso. Mas como é que a escola de aprendizagem cooperativa e solidária ajuda nisso? Como que é que a gente pode quebrar esse ciclo? É para isso que a gente precisa de um primeiro passo. O primeiro passo é a vontade. O primeiro passo é uma intenção consciente. O primeiro passo é uma insatisfação interna com esse tipo de realidade. O segundo passo é: como é que eu transformo isso em atitudes? Como é que eu transformo isso em comportamentos? Ah, já sei. Eu vou excluir quem não presta. Eu vou me cercar só de pessoas que são cooperativas, solidárias e do bem. Eu vou me cercar somente das pessoas que participam da jornada formativa da aprendizagem cooperativa e solidária. Aqueles outros que não participaram é porque não prestam, aqueles outros estudantes é porque não querem nada. Não, não é assim. A gente se aproxima de pessoas que possam nos inspirar para nos fortalecer, para a gente inspirar exatamente esses. Então, o primeiro passo da convivência é a não exclusão. É você aceitar o sim e você aceitar o não. É a sua atitude ser de tal forma consciente, com limites claros e estabelecidos, com um equilíbrio entre o dar e o receber, mas a sua consciência, a sua atitude, ela é tão autêntica, ela é tão verdadeira, ela é tão sem julgamento, que você impacta o outro, que você consegue fazer com que esse outro queira dar o seu melhor. Essa é a convivência pautada na interdependência positiva. Essa é a convivência pautada nos princípios da liderança cooperativa. Eu vou ser essa pessoa que lidera de forma humanizada, que lidera sem mostrar o poder sobre os outros, mas o poder com os outros. O protagonismo é meu com os outros. Eu não quero brilhar sozinha. Eu não quero me destacar sozinha. Eu quero que os outros também se destaquem. E aí eu me coloco a serviço. O que é se colocar a serviço
nesse tipo de convivência? É fugir da competição. Quando eu fujo da competição, eu compreendo que todas as pessoas têm um dom, todas as pessoas têm capacidades e habilidades individuais que, quando somadas, elas se potencializam. Na natureza, os indivíduos isolados, normalmente eles se enfraquecem. Mas olha só, quando na natureza, indivíduos, cada um com as suas particularidades, cada um do seu jeito, quando eles se unem, na natureza eles ficam mais fortes. Olha só o exemplo da água. O que é a água? A água são moléculas, né, de oxigênio e de hidrogênio, tô certo? Os professores de química, né? São moléculas que se juntam, H2O, e o oxigênio não deixa de ser oxigênio, o hidrogênio não deixa de ser hidrogênio. Eles se fundem, se integram, e eles se tornam um dos bens mais preciosos da humanidade. Por quê? Porque eles só trouxeram o seu melhor e a natureza encontrou essa forma de mantendo a individualidade daquela molécula de oxigênio, a individualidade daquele hidrogênio, eles se fundem e conseguem ficar ainda melhor do que isolados. Professores de química, professor Manuel, por favor, me perdoe se eu não tiver usado aqui a metáfora correta, mas é nesse sentido de mostrar que se a gente pode aprender com a natureza, quando é que eu posso conviver para potencializar aquilo que eu tenho, aquilo que você tem? Por que o sistema solar, por exemplo? O sistema solar é um movimento perfeito de integração. O Sol sabe exatamente, né, foi colocado até onde ele pode ir. A Terra sabe até onde e como ela deve orbitar ao redor dessa estrela para que ela garanta a vida. Então, a natureza tem muitos exemplos. O pessoal da biologia sabe de plantas que são parasitas, né, que sugam a seiva vital de outras, e de plantas que vivem em perfeita simbiose, em plantas que não precisam anular a outra, mas elas potencializam. E nós, seres humanos, quando a gente se junta, será que a gente potencializa o talento, o dom, a capacidade, a habilidade um do outro? Ou a gente quer brigar para mostrar que sou melhor? Quando eu me junto com o meu colega, aí eu percebo que ele tem o dom da oratória, que ele sabe falar bonito. Aí eu fico com raiva, porque só ele que fala. Ou será que eu digo, caramba, eu penso, eu escrevo, eu sei desenhar, eu não tenho essa facilidade, mas se eu juntar a minha habilidade de desenhar, a minha habilidade de escrever, e ele traduzir isso para mim, nós dois juntos, ó, ninguém segura. Será que a gente olha dessa forma? Então, na nossa escola de aprendizagem cooperativa e solidária, a gente tem estratégias, a gente tem caminhos que foram sistematizados, organizados a partir da vivência do movimento prece. Esse movimento que construiu isso com a experiência, sem saber. Eles apenas foram sendo, eles apenas foram acreditando que podiam mudar aquela realidade. Eles apenas foram dando carne, dando consistência a um sonho de transformar a realidade, de fazer com que a vida fosse mais agradável, mais plena, mais confortável, não só para si, mas para todos. Todos daquela comunidade do Cipó, todos do município de Pentecoste, todos os estudantes que chegaram na universidade. E agora,
Esse movimento que está caminhando para 32 anos de existência, deseja contribuir com a participação de cada um de vocês que está aqui nos ouvindo, para que a gente, nesse processo de convivência coletiva, onde um dá aquilo que tem, aquilo que pode dar, e por isso o autoconhecimento é fundamental. O que é que você, garotinho, garotinha, menininho, menininha, e quando eu digo menininho, menininha, eu incluo a todos, eu incluo vocês todos, todos vocês. O que é que você tem para oferecer para um estudante do ensino fundamental? Qual é o dom? Qual é o talento? Qual é aquela coisa que flui em você academicamente? Qual é o saber que você tem que, se você partilhar, pode se tornar mais forte? Pode ser apenas recitar poesia. Mas se você recita poesia com a alma, alguns adolescentes vão querer ser escritores. Alguns adolescentes vão despertar para o mundo da literatura. Ah, não, Joelma. Eu gosto mesmo é de jogar. Eu estou fazendo ciências da computação, mas eu amo capoeira. Eu amo jogar bola. Eu queria mesmo era isso. Oferece. Não, Joelma, eu sou assim, eu sou fascinado por matemática. Eu pego matemática no ar. O professor tá ali, ó, eu já terminei as atividades faz tempo. Estatística, cálculos para mim, ó, isso é fichinha. Oferece isso. Essa convivência, essa troca é que faz a nossa escola de aprendizagem cooperativa e solidária. E aí, já quase terminando essa nossa conversa, quando a gente sai do paradigma da competição, eu quero ganhar, eu quero mostrar que eu sou melhor, eu quero mostrar que eu que tenho poder, o meu grupo é quem manda. A gente está construindo uma sociedade em que todos perdem. Todos os dias, vocês veem nos telejornais, nas redes sociais, juventude sendo dizimada, jovens perdendo o direito de viver, porque fizeram escolhas equivocadas, porque foram vítimas de escolhas equivocadas, porque não tiveram a oportunidade de saber que tem outra forma de vida, porque não tiveram quem dissesse para eles, para elas, é possível, você consegue. Então, é na convivência, na sua casa, você como filho e como filha, como tio, como tia, como neto, é você que começa aí esse movimento revolucionário. Esse movimento revolucionário que quem estuda ciências sociais vê no campo que Bourdieu fala. Quem estuda ciências sociais vê que Marx defendia. Você que faz pedagogia vê na pedagogia da esperança de Paulo Freire. Você que defende a ecologia perfeita, que defende meio ambiente, que defende direitos, é essa escola que nós queremos produzir. E aí eu encerro esse momento emocionada, chorando, e sem nenhuma vergonha disso. E sem pedir para cortar, sem pedir para editar. Mas eu encerro dizendo, é possível. Se a violência tem força, se a competição desacerbada do capitalismo, do uso das pessoas para tirar proveito, para arrancar delas o que elas têm de melhor, o amor tem muito mais força. O amor verdadeiro, um propósito pautado nos alicerces da confiança na humanidade, em dizer, eu tenho o que é bom dentro de mim. E isso que é bom dentro de mim pode impactar, sim. Pode se conectar com o que é bom que está dentro do outro. E essa nossa força ela é muito maior.
Essa nossa força é revolucionária, sim. Então, eu encerro esse momento falando de acolhimento e de convivência, dizendo para vocês: descubram, acolham o seu melhor, acolha a luz que tem dentro de você para iluminar a sua sombra e para a gente ajudar a construir essa escola de aprendizagem cooperativa e solidária, que esse projeto, abrigado na Universidade Federal do Ceará, deseja construir para que as novas gerações possam ter a oportunidade que outros adolescentes lá, outros adultos, jovens adultos, lá atrás, na comunidade do Cipó, lá em Pentecoste, conseguiram mostrar que é possível. E nesses 32 anos de existência, conseguiram encontrar espaço dentro da Universidade Federal do Ceará, com quantos universitários que se tornaram líderes, protagonistas de EPCs, de escolas cooperativas. Então, seja você mais um a impactar a sua geração, a impactar a sua comunidade, a sua casa, a sua família, com esse acolhimento, com essa amorosidade, com essa cooperação e solidariedade. Obrigada. Espero vocês na segunda etapa da nossa jornada e, por favor, preencham o formulário de que vocês assistiram, porque o professor Jonathan e toda a equipe, né, que está cuidando disso, vai consolidar as frequências para dar a certificação de vocês de participação nas lives e nos 2 encontros presenciais. A gente vai esperar esse carnaval e logo depois vai estar disponibilizando o certificado de participação de todos vocês. Obrigada pela atenção e até já já. Tchau!